Você quer saber tudo sobre a Selic, sobre a taxa básica de juros da economia brasileira? Mais ainda, quer descobrir como as variações da Selic impactam na sua vida, nos seus investimentos? Então, fique comigo que aqui eu vou te mostrar tudo e ainda como você pode ganhar dinheiro com o aumento da Selic. E no final do vídeo eu vou te mostrar uma recomendação fantástica que pode mudar a sua vida como investidor. E se você ainda não me conhece, olá, aqui é Paulo Haas e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E aqui nesse canal e também no site realizaçãofinanceira.com eu compartilho com você as minhas experiências como investidor e como empreendedor. E agora, sem mais delongas, eu vou te responder as seguintes questões. 1. O que é Selic? 2. Por que a Selic sobe? 3. Por que a Selic afeta a inflação? 4. Como a Selic impacta na sua vida? 5. Como a Selic impacta nos seus investimentos? 6. Como a Selic impacta os seus empreendimentos? E 7. Como ganhar dinheiro com a alta da Selic. Mas antes de responder, se inscreva no canal, porque aqui eu trago informação de valor para o seu crescimento como investidor e também como empreendedor. E ative o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E eu faço isso todo domingo ao meio-dia. Então, agora, vamos para a primeira questão. 1. O que é Selic? E Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É o sistema que registra as operações de compra e venda de títulos públicos federais ou títulos do Tesouro Nacional, que são títulos da dívida do governo. E essas operações são feitas ou intermediadas pelo Banco Central. E você e eu podemos comprar ou vender títulos públicos federais por meio do Tesouro Direto. Mas claro que essas operações também são intermediadas pelo Banco Central. E a taxa Selic é uma meta. É uma meta estabelecida para a média das taxas de operações registradas no sistema Selic. É uma meta para as taxas de juros dos títulos públicos disponíveis no mercado. E essa meta é a famosa taxa básica de juros da economia brasileira. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou Selic, foi criado originalmente em 1979 para dar transparência nas negociações de títulos públicos federais. E com a criação do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso Copom, isso em 1996, a taxa Selic passou a ser uma medida de controle para a economia. E esse comitê, o Copom, é formado basicamente pelo presidente do Banco Central e os seus diretores. E dentre os itens da pauta do comitê estão inflação, contas públicas, atividade econômica, cenário externo, mas a inflação é o que mais pesa na decisão sobre o aumento ou não da taxa Selic. E a taxa Selic é definida em reuniões do Copom a cada 45 dias. Por exemplo, na última reunião, o Copom aumentou a taxa Selic de 3,5% ao ano para 4,25% ao ano. E na próxima reunião, esse valor pode ser ainda maior. Talvez no momento que você assista esse vídeo, a taxa Selic possa ser diferente. Mas o mais importante aqui são os fundamentos que eu vou te apresentar. Os valores são somente para exemplificar o raciocínio, ok? E esse aumento da Selic nos leva à próxima pergunta. 2. Por que a Selic subiu? E quando a inflação começa a aumentar, o governo, em conjunto com o Banco Central, aumentam a taxa Selic para simplesmente controlar a inflação. É uma decisão política e econômica para regular o mercado, para regular as relações comerciais. Tudo isso para evitar o descontrole dos preços e também a recessão. E para explicar melhor isso, vamos começar pela inflação.
Então, o que é inflação? Inflação é simplesmente uma medida de aumento dos preços em geral dos produtos, serviços e tudo mais que circula na economia. A inflação vem de inflar, aumentar, expandir, isso quando relacionado aos preços. E existem vários meios de se medir a inflação, vários indicadores. Mas o indicador mais usado é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. E se você quiser que eu faça um vídeo mais específico sobre índices de inflação, deixa aí no comentário, ok? E o IPCA é constituído de uma cesta de produtos que tem seus preços monitorados para gerar um número, um índice do dia a dia. E esse número é o índice que nos diz a variação de preços dessa cesta de produtos em um determinado período. Por exemplo, se o IPCA de maio de 2021 foi de 0,83%, isso significa que os preços da cesta de produtos subiram 0,83%. Também o IPCA pode ser apresentado como um valor acumulado. Por exemplo, também imagine que em maio de 2021 o IPCA acumulado de 12 meses foi de 8,06% nos 12 meses. E o IPCA acumulado é basicamente a soma de todos os aumentos de preços ao longo dos 12 meses. O que significa que um produto que valia R$100 em maio de 2020 passou a valer cerca de R$108 depois de 12 meses. Isso significa inflação, isso significa aumento dos preços. E os preços aumentam ou diminuem por diversos fatores. E um deles é a maior procura pelos produtos ou serviços. Ou seja, quanto mais gente querendo comprar, mais os vendedores tendem a aumentar os preços. Essa é a famosa lei da oferta e da demanda, oferta e procura. Quanto mais gente procurando para comprar, mais o preço pode subir. Afinal, os vendedores querem aproveitar a oportunidade e lucrar ainda mais, ok? Também existem diversos fatores que fazem as pessoas comprarem mais. E o fator que tratarei aqui é o que tem maior impacto nesse contexto como um todo. Então, 3. Por que a Selic afeta a inflação? Essa questão é muito importante e precisa de toda a sua atenção agora. Você precisa ficar atento. Quando a Selic aumenta, praticamente todas as taxas de juros do mercado aumentam. Juros mais altos significa crédito mais caro, ou seja, fica mais caro para fazer financiamentos, para fazer dívidas, para comprar produtos financiados. Significa também que fica mais caro para comprar parcelado com juros. E como consequência, as pessoas reduzem as suas compras. Tudo isso para não pagar juros mais altos. Afinal, ninguém quer comprar um produto e pagar por dois. Nesse cenário com juros altos, o povo passa a comprar menos. E quando o povo compra menos, os comerciantes de produtos e serviços também vendem menos. Ou seja, a quantidade vendida de produtos e serviços fica menor do que antes. Então, para reduzir o prejuízo com a menor quantidade de vendas, os comerciantes fazem o quê? Reduzem os preços. E eles fazem isso para aumentar novamente a quantidade de vendas, de modo que o faturamento final fique igual ou maior do que o anterior. Por exemplo, para simplificar, imagine que um comerciante vende 100 produtos de R$1.000 todo mês, sendo que o faturamento dele para esses produtos é de cerca de R$100.000 por mês. Ou seja, ele vende 100 produtos de R$1.000 por mês e fatura R$100.000 por mês. Imagine ainda que com o aumento da Selic, os financiamentos reduziram e assim as vendas dele caíram para 80 produtos por mês. Ele vendia 100 e agora vende 80. Agora o faturamento do comerciante passou para 80 produtos vezes R$1.000, ou seja, R$80.000 por mês. Então o comerciante teve uma queda de R$20.000 no seu faturamento mensal, o que é impactante para ele. E para compensar isso, ele pode agora tentar reduzir os preços para aumentar a quantidade de produtos vendidos. Então, para manter o seu faturamento em R$100.000 por mês, ele decide, por exemplo, baixar os produtos que antes eram R$1.000 para R$800.
Com essa redução, as vendas voltam a aumentar e agora o comerciante consegue vender 125 unidades do produto por mês. Isso faz com que ele tenha o seu faturamento de R$100 mil todos os meses, ou seja, R$800 por produto, vendendo 125 produtos por mês. E é claro que esse é um exemplo para ilustrar a situação, mas o que ocorre na realidade é mais ou menos isso, ok? Então, quando a Selic aumenta, os preços caem e assim a inflação também cai. E o governo faz isso para controlar a inflação, para não permitir que a inflação suba de forma desenfreada. Mas claro que isso tem que ser feito de forma muito equilibrada, para que também não se instale a recessão econômica no país. E isso nos leva à próxima pergunta. 4. Como a Selic impacta na sua vida? Imagine só a reação em cadeia. A Selic está muito baixa. O crédito está barato por causa dos juros baixos. E como falei antes, os juros no mercado seguem a Selic. Então muita gente tem acesso ao crédito por conta dos juros baixos. E isso significa que mais pessoas podem consumir produtos e serviços. E o consumo aumenta, as pessoas ficam endividadas e com muitos financiamentos. Os comerciantes, devido ao grande aumento do consumo, também começam a aumentar os preços, começam a aumentar a produção, contratar mais gente para vender ainda mais. Os preços podem continuar subindo e isso faz com que a inflação aumente. E o aumento da inflação significa que você vai gastar mais por produtos e serviços exatamente iguais. E uma taxa Selic baixa produz esse crescimento econômico. A produção aumenta, mais empregos são gerados e mais investimentos são feitos em negócios, em empreendimentos. Mais empresas são abertas devido ao crédito mais barato, mais indústrias são montadas, mais serviços são oferecidos. E como consequência, mais e mais empregos são gerados. Esse fluxo virtuoso de crescimento é interrompido quando a inflação fica alta demais. Porque aí os produtos ficam muito caros para as empresas, indústrias e pessoas. Então as pessoas deixam de comprar e deixam de consumir. E as empresas deixam também de vender esses produtos. E por isso começam a cortar custos e demitir para manter os lucros. E as pessoas endividadas ficam o quê? Inadimplentes com as suas dívidas. E as empresas deixam de receber esse dinheiro. E assim uma crise econômica começa a se estabelecer. Por isso é preciso um equilíbrio entre taxa de juros e inflação. E sem esse equilíbrio a economia do país fica nesse ciclo de crescimento e crise o tempo todo. E você, se não tiver com as suas finanças blindadas, vai sofrer junto com a economia do país, porque esse controle depende basicamente das decisões do governo e do Copom. Esse controle da taxa de juros da economia, esse controle da inflação. Então, para blindar as suas finanças, você precisa investir e empreender da forma certa. E isso nos leva à próxima questão. 5. Como a Selic impacta os seus investimentos? A taxa Selic é a meta de taxa de juros para as negociações de títulos do Tesouro Nacional e é a referência para a taxa de juros do mercado financeiro. E como eu mostrei, se reflete diretamente na economia e também nas negociações do Banco Central com os demais bancos. Também se reflete nas negociações dos bancos com outros bancos, dos bancos com a empresa e dos bancos conosco. Então a taxa de juros oferecida nessas negociações vai ser sempre referência à taxa Selic ou às taxas das negociações entre os bancos. E essas negociações entre bancos são feitas por meio dos certificados de depósito interbancário, os famosos CDIs. E a taxa de juros entre os bancos, denominada taxa de depósitos interbancários ou taxa DI, é também muito próxima à taxa Selic. Então, esses índices baseados no CDI são também muito próximos à taxa Selic e variam de forma parecida. E isso responde a pergunta: qual é a relação entre a Selic e o CDI? E para te mostrar como essas taxas andam muito juntas, veja, por exemplo, o gráfico da variação ao longo do tempo da Selic versus CDI. Então, você vai ver que pelo gráfico é possível notar que a CDI acompanha a Selic de forma
bem próximo. E hoje a taxa básica de juros, a Selic, está em 4,25%, e isso pode mudar na próxima reunião do Copom. E assim, todos os títulos de renda fixa também terão seus juros aumentados se o Copom assim decidir, e tudo por conta dessa relação Tesouro Nacional tomando empréstimo dos bancos, empresas, pessoas físicas por meio de títulos públicos federais, os bancos tomando empréstimos de outros bancos por meio dos CDIs e tomando empréstimos também de empresas e pessoas físicas por meio dos CDBs. Isso faz com que o aumento de juros se propague por todos os setores da economia e por todo o mercado financeiro. Os juros vai subir com o aumento da taxa Selic. Mas isso é bom para quem empresta dinheiro, para quem investe em títulos, para quem compra títulos da dívida dos governos, dos bancos, das empresas, para quem quer viver de renda por meio do recebimento de juros, porque com o aumento da taxa Selic, os juros que os devedores deverão pagar serão maiores, a taxa de juros fica maior, e assim investir em títulos de dívida pode ser um bom negócio para o investidor. Ainda mais pelo fato dos acordos de juros serem pré-estabelecidos, o que dá uma maior previsibilidade de retorno ao investidor que está investindo em títulos de dívidas. E essa previsibilidade, saber o retorno antecipadamente, é o que faz com que esses investimentos também sejam considerados de baixo risco. E de fato, quando a Selic aumenta, os investimentos menos arriscados, como são as compras de títulos públicos federais, ficam muito mais atrativas para o investidor. Então há uma migração dos investimentos que estavam em renda variável para renda fixa. E menos investimentos em renda variável significa também menos crescimento da economia, porque significa menos investimento no crescimento das empresas. Menos dinheiro para as empresas significa menor geração de empregos, e com menos empregos a população consome menos. Isso também porque o crédito vai ficar cada vez mais caro com juros mais altos. E se por um lado é bom para o investidor que adere à renda fixa, por outro pode ser ruim para a economia do país. E isso nos leva a outro ponto. 6. Como a Selic impacta nos seus empreendimentos. O aumento da Selic aumenta as taxas de juros de toda a economia, como eu já deixei bastante claro aqui. Lembra do que eu falei sobre a relação do Tesouro Nacional com os bancos, com as empresas e as pessoas físicas? Ocorre uma cascata, uma reação em cadeia de aumento de taxa de juros quando a Selic aumenta. Assim, o crédito para investir no seu negócio também fica mais caro. Você vai pagar mais juros por qualquer empréstimo que você resolver tomar para crescer o seu negócio. Também as pessoas vão passar a consumir menos por terem menos acesso ao crédito. E com juros mais altos, a economia se desacelera pela redução do consumo. Menos empregos são gerados e menos as pessoas têm dinheiro disponível para consumir. Então, como empreendedor, você também poderá vender menos, ganhar menos, ter menos lucro. Além disso, também fica mais difícil conseguir investidores. Com juros altos, principalmente os juros pagos pelo governo federal nos seus títulos públicos, fica mais vantajoso comprar títulos da dívida pública do que investir em empresas. E investir no governo é, sem dúvida, muito mais seguro. O governo sempre garante o pagamento de juros, é o melhor pagador do mercado. E esse é um negócio muito menos arriscado do que investir em uma empresa ou um empreendimento. Claro que se o seu empreendimento é para investir em empréstimos, ganhar dinheiro com juros, então o aumento dos juros pode ser bom para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu empreendimento. Caso contrário, pode não ser. Então, para você ganhar dinheiro com a alta da Selic, é preciso investir na dívida de terceiros, é preciso emprestar dinheiro para o governo, para os bancos, para as empresas, para as pessoas. E isso nos leva à próxima questão. 7. Como ganhar dinheiro com a alta da Selic? Isso é bem simples, basta comprar títulos da dívida. E que títulos de dívida são esses? Comprando títulos do Tesouro, por meio do Tesouro Direto, por meio do seu banco, da sua corretora, é como se você emprestasse dinheiro para o governo federal. Comprando títulos atrelados ao CDI
ou CDBs, é como se você emprestasse dinheiro aos bancos. Comprando debêntures, você empresta para empresas. Comprando LCIs, LCAs, você empresta para setores da economia, setor imobiliário e setor agrícola. E tudo isso você pode fazer pelo seu banco, pela sua corretora. E se você ainda não tem uma conta em uma corretora ou um banco, eu recomendo que sempre procure as com as menores taxas, tanto de corretagem, taxas administrativas. E vale a pena dar uma pesquisada. Você pode até se cadastrar em várias corretoras para ver o que elas têm a oferecer. E você não paga nada para se cadastrar, é de graça. Você pode fazer isso agora. Escolha várias, se cadastre e veja o que é melhor para você. Assim você vai poder escolher a que melhor se adequa ao seu perfil. E uma vez que esteja cadastrado em uma dessas corretoras, basta procurar por esses títulos e fazer as suas compras. Procure sempre os títulos que oferecem maiores rentabilidades nos menores prazos para resgate. Maior rentabilidade é o que manda aqui. E lembrando que no caso de LCIs e LCAs, você ainda tem isenção de imposto de renda para a aquisição desses títulos, e isso pode ser muito vantajoso para você montar a sua carteira de investimentos. Tem ainda uma modalidade de empréstimo entre pessoas físicas. E no Brasil, eu devo dizer a você que não é permitido emprestar dinheiro diretamente de uma pessoa física para outra pessoa física. Porém, isso passou a ser permitido com a intermediação de uma instituição financeira, uma fintech. E eu vou deixar na descrição um link de um vídeo onde eu falo mais em detalhes sobre isso. Mas, para não deixar um gap nesse vídeo, para saber as instituições financeiras que fazem essa intermediação de empréstimos entre pessoas, coloque aí no Google, Sociedade de Empréstimos entre Pessoas. Tem várias instituições para isso e você pode começar a emprestar dinheiro para pessoas físicas que estão interessadas em receber dinheiro de você. E tem várias instituições prestando esse serviço aí, basta procurar que você vai achar uma que atenda às suas necessidades. E como eu sempre digo, investir em uma só classe de investimentos não é um bom negócio, principalmente para você que quer alcançar a independência financeira, quer ter uma renda passiva no futuro. E esse é o caso da renda fixa, é o caso de se investir puramente nos títulos que eu comentei aqui nesse vídeo. Criar uma renda passiva com as rentabilidades oferecidas hoje por esses títulos é uma tarefa praticamente impossível, para não dizer impossível, é uma tarefa muito longa, porque a taxa de juros ainda é muito baixa. Para que você possa ter um acúmulo patrimonial considerável, para que você construa um patrimônio para a sua independência financeira. Por isso eu sempre recomendo que você aprenda a investir também em renda variável. E recentemente eu fiz um vídeo sobre renda fixa e também outro sobre renda variável. Então eu recomendo a você que assista esses dois vídeos para ver o que é possível produzir de rentabilidade com essas duas classes de investimentos. E lembrando que renda fixa está relacionada diretamente à taxa Selic e todos os ativos que eu comentei aqui nesse vídeo. Então eu vou deixar aí no card e na descrição um link para você acessar esses vídeos, mas faça depois de assistir esse aqui até o final, ok? E a verdade é que para conseguir maiores rentabilidades com segurança é preciso ter uma carteira de investimentos que mescle a renda fixa com a renda variável, porque a renda fixa tem a característica de reduzir o seu risco e a renda variável tem a característica de te dar a possibilidade de maiores ganhos. E aqui no canal eu já postei diversos vídeos sobre isso, mas se você quiser aprender a minha metodologia de investimentos, eu recomendo para você o curso Mestre em Realização Financeira. Esse é o meu curso de investimentos e é voltado para quem não sabe nada sobre investimentos ou para quem já investe e quer ter melhores resultados. O foco do curso é te mostrar como você pode montar uma carteira de investimentos com uma excelente rentabilidade, muito superior ao investimento somente em títulos, e de modo que você possa construir uma renda passiva com investimentos. E alcançando essa renda passiva, de modo a pagar todas as suas contas, o que é que acontece? Você se torna independente financeiramente. Então, eu deixo aí na descrição um link para você ir lá e conhecer o curso. E outra coisa muito importante é, dê o seu like e se inscreva no canal, porque aqui
eu sempre trago informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. Ative também o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um novo vídeo aqui para você. E eu faço isso todo domingo ao meio-dia, então fique ligado. E agora, realmente, muito obrigado por assistir até aqui. É sinal que você está realmente comprometido com seus objetivos financeiros e de fato está engajado na busca pela sua independência financeira. Grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.